Bora dar uma olhada na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Muita gente lê esse texto achando que é um manual de ciências, mas a genialidade dele está em outro lugar. Isso aqui é um texto fundamental, como arquitetura literária e teológica, assim, profunda, feita para nos dizer quem é Deus e, principalmente, para que serve tudo isso que existe. Olha que interessante. A narrativa não começa com a criação do zero, a partir do nada. Ela começa, na verdade, com um problemão. O mundo é descrito com essa imagem bem dramática. Um lugar escuro, cheio de água, caótico e sem vida nenhuma. É um estado de não existência, sabe? Um cenário de puro potencial, mas tudo desordenado. A frase original em hebraico para sem forma e vazia é tohu vabohu. E essa expressão carrega a ideia de algo que está ao mesmo tempo desordenado e desabitado. Esse é o problema central que todo o resto do capítulo vai se dedicar a resolver. A desordem vai precisar de ordem e o vazio vai precisar ser preenchido. Simples assim. E é aí que a ação começa. A primeira fase da história é sobre Deus colocando ordem nessa não realidade caótica. No meio daquela escuridão e daquelas águas todas, a presença de Deus já estava lá. O texto diz que o ruach de Deus se movia sobre as águas. Ruach é uma palavra que pode significar vento, sopro ou até mesmo a presença pessoal e invisível de Deus. É uma imagem muito poderosa, de potencial e vida pairando sobre o caos, prontinha para agir. E então vem o primeiro ato de criação. O que é fascinante aqui é como isso acontece. Deus fala e a realidade obedece. Haja luz, e no mesmo instante, houve luz. Esse padrão, sabe, a criação que acontece através da palavra soberana, isso vai se repetir ao longo de todo o capítulo, mostrando que a vontade de Deus é a força que molda o universo inteiro. Agora a gente chega no coração da estrutura de Gênesis 1. Os 6 dias da criação não são uma lista jogada ao acaso. Eles formam, na verdade, um padrão arquitetônico super sofisticado e simétrico. A genialidade dessa estrutura está toda na simetria. Os 6 dias estão organizados em 2 conjuntos paralelos, de 3 em 3. Nos primeiros 3 dias, Deus cria os domínios, os espaços. Primeiro o tempo, depois os céus e os mares, e em seguida a terra seca. E nos 3 dias seguintes, aí vemos Deus preenchendo exatamente esses domínios. O tempo é preenchido com o sol, a lua e as estrelas. Os céus e mares com aves e peixes, e a terra, claro, com os animais e os seres humanos. Essa estrutura é a solução perfeita para aquele problema lá do início. O mundo que era desordenado, tal do Tohu, recebe ordem nos dias 1, 2 e 3. E o mundo que era desabitado, o Avohu, é preenchido com vida nos dias 4, 5 e 6. É uma narrativa de uma elegância impressionante, né? E tem um refrão que vai pontuando cada etapa desse processo. 7 vezes, o texto declara que o que Deus fez era bom. Isso não é só uma avaliação de que bonito. É uma afirmação sobre a essência das coisas. A criação, na sua natureza, é boa, porque ela reflete o caráter do seu Criador. A narrativa então se encaminha para o seu clímax, lá no 6º dia. E esse é um momento marcado por uma mudança bem dramática, tanto no estilo quanto no conteúdo. Depois de uma sequência de disse Deus, a linguagem muda. A divindade delibera consigo mesma. Façamos. Esse plural quebra o ritmo e sinaliza que algo único de importância máxima está prestes a acontecer. É como um holofote. E aí o texto vira poesia pura. Este verso, com seu paralelismo, sua cadência, eleva a criação da humanidade. Nós não somos apenas mais uma criatura. Somos o ápice da obra criativa de Deus, criados de uma forma toda especial e com um propósito muito especial. Então, vamos ao ponto. O que significa ser criado à imagem de Deus? Bom, não tem nada a ver com a aparência física. É sobre um papel, uma vocação. Nós somos nomeados como representantes de Deus, seus parceiros para supervisionar e administrar a criação. Nosso propósito é refletir o caráter dele, de ordem e de bondade, para que ainda mais vida possa florescer no mundo. E recebemos a bênção e a missão de encher e cuidar da terra. Com a criação da humanidade, o trabalho dos 6 dias está completo. Mas qual é o objetivo final de toda essa arquitetura cósmica? Para que tudo isso? A avaliação de Deus sobe de nível aqui. Depois de criar seus representantes, ele olha para toda a criação e não a declara apenas boa, mas muito boa. A harmonia está completa.
O cosmos está ordenado, habitado e pronto para o seu propósito final. E aqui vem a grande surpresa da narrativa. A história não termina com o trabalho. O clímax de verdade, o objetivo para o qual tudo estava caminhando, é o que acontece a seguir. O número 7. O número 7 está costurado em toda a estrutura do capítulo, e isso é totalmente intencional. Pensa bem, são 7 dias. A palavra bom aparece 7 vezes. O primeiro versículo em hebraico tem 7 palavras, o segundo tem 14, ou seja, 2 vezes 7. Isso mostra de uma forma brilhante que o autor projetou esse texto com o 7º dia em mente, como a sua culminação. O descanso de Deus no 7º dia não é sobre cansaço. É uma imagem muito comum no mundo antigo para um rei que, depois de ordenar seu reino, senta no trono para governar e aproveitar. Deus está, na verdade, habitando na sua criação como se ela fosse o seu templo. O cosmos inteiro se torna um espaço sagrado. E o detalhe mais legal, o 7º dia é o único que não termina com a frase "ouve tarde de manhã", sugerindo que o propósito de Deus é que esse descanso, essa harmonia, continue para sempre. E o impacto de Gênesis 1 ecoa por toda a Bíblia. A famosa abertura do Evangelho de João, "No princípio era o Verbo", é uma referência direta a Gênesis, identificando Jesus como a palavra criadora de Deus, através de quem todas as coisas foram feitas. Gênesis 1, no fim das contas, nos oferece uma visão profunda, um universo que não é um acidente, mas que foi ordenado com propósito por um Criador bom, um mundo onde a humanidade tem uma dignidade e uma vocação únicas, e um objetivo final que não é trabalho sem fim, mas um descanso harmonioso com Deus. Fica a pergunta, né? Como essa visão tão antiga continua a moldar a nossa compreensão do mundo e do nosso lugar nele?